Olá! Você sabe quais são as doenças que estão relacionadas à queda no idoso? Bom, é sobre isso que vamos falar hoje. Eu sou José Carlos e esse é o Conselhos de um Geriatra. A maioria das pessoas acredita que a queda é um acidente na vida do idoso. Isso não é verdade. A queda não é bem um acidente. Muitas vezes, esse idoso já dá sinais que tem risco de cair. E tem muitas doenças que o idoso possui que, se não forem bem vistas ou bem controladas, também causam queda nesse paciente. Então, hoje vamos falar sobre elas, dividindo em alguns grupos. Aqui no vídeo não tem como falar sobre todas as doenças, todos os problemas que podem causar queda no idoso, mas eu vou falar alguns para facilitar a família a enxergar essas doenças como relacionadas com a queda nos idosos, tá bom? O primeiro grupo de doenças é o grupo de doenças relacionado à visão. Então, a gente precisa ver o ambiente para conseguir andar corretamente, pisar corretamente e se manter em equilíbrio, colocando a força correta nas pernas ao andar. Então, se a gente tem um problema na visão, favorece a gente cair. Doenças como glaucoma que não está controlado, uma catarata que precisa de cirurgia, ou uma degeneração de retina que não está sendo tratada, ou um óculos que precisa ser trocado porque a refração já está ruim, ou mesmo o idoso que não adapta a um óculos bifocal, tudo isso pode favorecer, né, o idoso a cair. E precisa ser visto pelo médico que o acompanha. O segundo grupo de doenças que eu vou falar hoje é o grupo de doenças relacionado à vertigem periférica, que o pessoal geralmente fala é tontura, é labirintite. Então, o que é isso? A vertigem periférica acontece quando tem algum problema dentro do ouvido interno nosso, que lá tem um centro do equilíbrio, que a gente, quando tem problema nele, acaba causando uma falsa interpretação do lugar que a gente está, desequilibra e pode cair. As doenças relacionadas ao vestíbulo têm que ser tratadas, algumas vezes com medicamento, algumas vezes precisa fazer cirurgia, mas não podem ser deixadas de lado porque elas podem fazer o idoso cair e cair feio. O terceiro grupo de doenças que eu vou falar aqui hoje é a doença que é o que o povo fala no geral como desmaio, que na verdade se chama síncope. As síncopes, que é esse desmaio transitório, podem ter tanto a origem cardíaca, que é uma arritmia, um problema na válvula do coração, ou pode ser, por exemplo, uma hipotensão postural, que eu vou fazer um vídeo só falando sobre isso, e as síncopes também podem ter origem neurológica, que é as crises convulsivas, né, que faz com que a pessoa caia e acabe se machucando. Bom, o quarto grupo de doenças que eu vou falar hoje são as doenças osteomusculares. Então, qualquer problema que tire a força das pernas ou cause dor para andar, ou o idoso não consiga pisar corretamente, faz com que ele tenha risco maior de cair. Então, nesse grupo entram as artrites, artroses, problemas relacionados à falta de força, porque o idoso é muito sedentário e já atrofiou os músculos da perna. Então, esse grupo de doenças osteomusculares também fazem com que a família tenha que ter cuidado e tente procurar um tratamento para minimizar os danos dessas doenças e diminuir o risco de queda nesse idoso. E também tem o quinto grupo de doenças agora, que eu vou falar, que são as doenças, vamos colocar assim como neurológicas, né? Que, por exemplo, pode ser uma doença de Parkinson que faz o idoso andar mais devagar e tem risco de cair. Pode ser um quadro demencial que o idoso pode atrapalhar o jeito de andar e pode cair também. Tem várias outras doenças degenerativas que fazem a pessoa cair porque atrapalha a coordenação motora ou a força das pernas. Então, todas essas precisam ser vistas e tratadas para tentar reduzir o risco do idoso cair. Tem outras doenças relacionadas à sensibilidade, por exemplo, destaco aqui o diabetes, que quando mal controlado pode fazer o idoso perder a sensibilidade dos pés. E isso favorece também a queda, porque a gente precisa do tato para saber o quanto de força coloca nos pés para pisar em um desnivelamento, por exemplo. E por último, vou falar não um grupo de doenças, mas para se atentar que muitos medicamentos também aumentam o risco de queda. Esse grupo chamado
medicamentos causadores de queda, por exemplo, assim. Tem várias classes de medicamentos, desde medicamentos para dormir, que causam sonolência, até medicamentos que são usados para depressão, para Parkinson, para controlar a pressão arterial, que podem fazer o idoso ficar tonto ou hipotenso e acabar caindo, e essas medicações precisam ser revistas. Cada grupo desse e cada doença dessa pode ter um tratamento. Se não for um tratamento curativo, pelo menos um tratamento para controlar e não deixar piorar. Esse idoso precisa ser visto por um médico para fazer uma avaliação global, porque precisa se saber quais todas as doenças que tem, que somadas aumentam o risco de queda nesse idoso, e quais são as coisas que se podem fazer para reduzir o risco de queda. Então, a mensagem de hoje é isso. Fiquem atentos que muitas doenças podem causar queda, geralmente o idoso tem mais de uma delas, e elas precisam ser vistas para não deixar agravar. Porque além de piorar a doença em si, aumenta o risco de queda no idoso, que pode ser muito grave. Bom, aqui no canal tem mais vídeos falando sobre o que você pode fazer para melhorar o ambiente para reduzir o risco de queda no idoso. Se essas informações foram úteis para você, encaminhe para a pessoa que você acha que precisa também ver esse vídeo, ok? Tchau, tchau e até a próxima.